Vamos lá, gente. Hoje eu falei para o Léo agora há pouco que nós vamos falar do melhor tema. Eu falei, eu tenho uma leve impressão que essa aqui é a melhor aula, né? Um tema incrível, porque é assim, o Espírito Santo que nos enche para falar dele mesmo. Então o Espírito Santo, ele está aqui hoje, né? Na verdade, para me usar para falar dele mesmo e para nos encher, né, da sua palavra. Então, tudo começa com o Espírito Santo, continua com o Espírito Santo e na verdade não dá para falar que termina, né? Porque quando terminar a gente vai continuar, né? Continuar lá no céu. Então, hoje a gente está aqui falando de uma pessoa que está aqui com a gente, que está dentro de mim e que a palavra, na verdade, não vem de mim, vem dele. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos dar início aqui, porque a Raquel aqui, ela me prometeu que ela vai levantar a plaquinha do horário, né, Raquel? Para que eu não passe do horário e a gente consiga falar do Espírito Santo. E uma coisa eu já vou falar aqui para quem está assistindo, que hoje o Senhor te colocou aqui. Quem te trouxe aqui? O Espírito Santo. Quem te trouxe para assistir essa aula? Quem moveu você para essa aula acontecer? O Espírito Santo. Porque hoje a tua vida, a minha vida, está sendo cheia do Espírito Santo. E uma coisa eu pude constatar hoje, a gente já sabe, né? Mas a gente vai vivendo o dia a dia, esquece que eu estava falando para o Léo também, que a gente, né, normalmente quando a gente para fazer as coisas do nosso trabalho, né, no meu caso eu tenho que ver prova, montar prova, fazer planejamento, olhar nota de aluno, às vezes eu fico horas fazendo as coisas e analisando tal, e aí eu termino, estou muito cansada. Quando eu comecei a estudar essa aula, é exatamente ao contrário. A gente lê, a gente estuda e fica às vezes até mais tempo. Só que a gente sai renovado, sai cheio do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo nos renova. Então é dele que nós vamos falar hoje e ele vai falar dele através de mim, né? Então vamos lá, como diz o Léo, sem mais delongas, né? Vamos lá. Então nós vamos iniciar aqui hoje com uma leve introdução, tá? Essa introdução que está aqui, ela vai sendo depois trabalhada até o final da aula, tá bom? Então vamos lá. Viver cheio do Espírito Santo significa ser alegre, confiante, revestido do poder de Deus. Por intermédio dessa virtude, muitos cristãos enfrentaram os perigos com muita coragem. Os que realmente foram cheios do Espírito Santo jamais voltaram atrás. Então, segura aí essa afirmação, tá? A gente ainda vai comentar bastante sobre ela, tá bom? E antes disso, né, eu queria ler em 2 Coríntios 3:6, algo que é muito, muito importante a gente falar. Ó, eu fiz umas anotações aqui na minha Bíblia, já com os papeizinhos, para eu abrir no lugar certo, tá? Espera aí que eu chego aqui. Então vamos lá. Eu queria ler aqui 2 Coríntios, vamos abrir, quem está com a Bíblia aí? 2 Coríntios 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, aqui a gente vai falar do Espírito Santo. Porque quando eu estudo a palavra, quem me move para estudar a palavra é o Espírito Santo. Quem me dá vontade de conhecer a palavra, de saber do Espírito Santo, é Ele mesmo, tá? E aqui está falando que a gente não está aqui só lendo a palavra por ler, porque a letra mata. Mas o Espírito, o que ele faz? Ele traz vida.
Então, todos os versículos e tudo que a gente estudou em todas as outras aulas e hoje, quem é que moveu para isso? O Espírito Santo, tá? Então, aqui, ó, no próximo slide, isso aqui é para vocês meditarem, tá? Ninguém vai responder, conforme a aula for passando, a gente vai responder isso, tá? Mas isso aqui é para você. O que significa para você estar cheio do Espírito Santo? Né? Então, guarda isso para você, tá? Quem tiver um papel aí, um caderno, a Bíblia do lado, anota essa pergunta. O que significa para você estar cheio do Espírito Santo? O que pode impedir de uma pessoa viver cheia do Espírito Santo, tá? Então, o que significa você estar cheio do Espírito Santo e o que pode te impedir de viver cheia do Espírito Santo? Porque, afinal de contas, o tema hoje é esse, vivendo cheio do Espírito Santo. Então, o que é vivendo cheio do Espírito Santo? É acordar com o Espírito Santo, é tomar café da manhã com o Espírito Santo, é almoçar com o Espírito Santo, trabalhar com o Espírito Santo, tudo que você for fazer, o Espírito Santo ele está ali junto com você, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele te ensina, ele te traz criatividade, ele te direciona. Então, para que isso seja abundante na tua vida, o que você precisa fazer, né? Que é o que a gente vai falar aqui. E o que te impede de viver assim, tá? Então pensa bastante nisso. É muito, muito importante a gente pensar nisso hoje, tá? Continuando aqui, vamos lá. Primeiro tema aqui que a gente vai falar é: todo crente recebe o Espírito Santo? O que você acha? Todo crente recebe o Espírito Santo, tá? A gente está aqui afirmando. No versículo 1 Coríntios 6, 19 e 20, está escrito assim. Abre a tua Bíblia aí, tá? Nas aulas, eu sei que tem gente que às vezes pega lá, coloca o fonezinho no ouvido e vai fazendo as coisas, mas quem conseguir sentar, ouvir e anotar, é muito bom, tá? Quem não conseguir e só fazendo as coisas e ouvindo, você vai receber muito. Hoje você vai ser cheio do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo tem um dia marcado com você, né? Na verdade, o Espírito Santo ele não quer marcar um dia com você, ele quer viver com você. Ele quer viver em você, todos os dias, em nós, tá? Todo crente, ele recebe o Espírito Santo. Então, no versículo aqui, ó, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Então, o que eu queria colocar aqui que eu acho muito importante, mas muito importante mesmo, quando o crente, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, quem que convenceu ele para aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele te moveu naquele momento para que para que a tua mente fosse aberta ali e você entendesse que você é um pecador, que você precisa se arrepender e aceitar Jesus. Porque ele, por amor, morreu na cruz. E morreu na cruz por nós. Pelo quê? Pelos nossos pecados. Nós somos... a nossa natureza é pecado. Nós não temos condição, né, com a natureza de pecado, de falar assim, nossa, Jesus morreu na cruz por mim e eu vou aceitar esse Jesus. O único que pode nos convencer do pecado e nos encher a gente do Espírito Santo para que naquele momento a gente tenha uma fé e essa fé nos abra a mente para que a gente seja cheio ali e a gente chegue lá, né, quando o pastor ou a pessoa fala, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E você perceber que é isso que você precisa
Isso não vem de você. Isso vem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele te convence. Quando Jesus estava aqui na terra, e no último dia que ele ia subir, o que ele falou para os discípulos? Olha, fica aí. Né? Fica aí porque para o Espírito vir eu preciso subir. E hoje, quem está aqui com a gente é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele não está aqui só nos lugares. Ele quer habitar dentro da gente. Porque quando ele habita dentro da gente, ele fala com a gente, ele abre o nosso entendimento. Esse é o Espírito Santo. E quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele me enche. Esse é o primeiro momento que o Espírito Santo entra dentro do crente. Você aceitou Jesus porque você foi convencido pelo Espírito Santo a aceitar Jesus. Então todo crente recebe o Espírito Santo? Sim. Todo crente recebe o Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Por quê templo? Porque o Espírito Santo habita em nós. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, e a gente é convencido que Jesus comprou-nos por um alto preço, a gente pertence a Ele. E pertence ao Espírito Santo, que pertence a Jesus e pertence a Deus. Pela nossa cabeça, a gente, né, na nossa cabeça, a nossa mente, a gente não consegue entender isso. Mas, quando entra o Espírito da verdade, o Espírito Santo nos convence. E ele nos mostra o quanto é importante a gente confiar nisso. A nossa fé vem de quem? De nós? Não. É o Espírito Santo que nos enche de fé. No momento que ele nos enche de fé, a gente crê. A gente crê que Jesus morreu na cruz por amor, como diz na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Então, para a gente aceitar isso, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Ai, falar do Espírito Santo, a gente vai se enchendo, né? E a gente continua se enchendo. Eu estava na minha casa lá, estudando, teve um momento que eu fui lendo aquilo, e aquilo foi me enchendo, e ali eu estava sozinha em casa, e eu comecei a falar em línguas. Por quê? Porque quando eu libero o Espírito Santo, eu falo do Espírito Santo, ele tem liberdade, e ele vai me enchendo, e eu sou renovada. Então vamos lá, porque senão eu vou falar aqui só do Espírito Santo, e não vou falar do que ele faz. A gente não consegue, né? Então vamos lá. Então, todo crente, ele é cheio do Espírito Santo sim, tá? Então, como se recebe o batismo no Espírito Santo? Eu acho que todo mundo, muitas vezes, para pensar, né? Eu tinha programado para contar isso um pouquinho mais para frente, mas eu vou contar agora, tá? O Espírito Santo, ele nos enche. Na verdade, o Espírito Santo, o se encher do Espírito Santo e o ser batizado pelo Espírito Santo, na verdade, é uma consequência da minha busca. Então, a partir do momento que eu leio a palavra, eu vou na igreja, aqui ó, tá dizendo, através da comunhão com Deus e com a igreja, tá? Em Atos 1,14 está escrito lá, todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Naquele momento, o que os discípulos estavam fazendo? O que Jesus mandou, eu vou subir e vocês fiquem lá, bonitinho, que o Espírito Santo vai descer, tá? É diferente do Espírito Santo que habita em mim quando eu aceito Jesus. Aqui, o que Jesus falou? Fica lá, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus, eu sou convencido e eu convido Jesus para entrar dentro de mim. Jesus, ele entra em mim através do Espírito Santo. A partir do momento que eu sou batizada no Espírito Santo, eu sou cheia do Espírito Santo. E muda tudo, tá? E nós vamos
falar sobre isso aqui, tá? O que muda? Como muda? Tá? Então vamos lá. Quando eu era pequena, tá? Eu era mais, assim, o que eu fazia, né? Nós éramos em 3 ainda, a Raquelzinha ainda não tinha nascido, e eu amava ficar horas ouvindo, na época tinha aquele louvor, aquele grupo de Vencedores por Cristo. Eu era uma criança um pouco, acho que, mais introvertida, né? Eu não era muito de ficar com ninguém, né? As minhas tias que estão aí, quem ficava eram meus irmãos, eu não. Eu ficava com a minha mãe, eu gostava de ficar em casa, e eu ficava horas ouvindo Vencedores por Cristo. Eu amava aqueles louvores. E eu era uma criança, eu tinha 8, 9 anos, 10, e ficava lá. E tinha uma outra coisa. Eu ia em todas as reuniões de mulheres com a minha mãe. Às vezes eu dormia, às vezes só que eu ouvia. Eu ouvia a palavra, eu ouvia o que elas falavam. E a gente que cresce na igreja, são 2 momentos. Um, que por mais que você cresceu na igreja, você vai ter um momento que você vai aceitar Jesus. Por mais que você tá ali, não é que filho de crente vai ser crentinho, não existe isso. Claro que, como diz a palavra, tá? Ensina o caminho que teus filhos devem andar, para que quando ele cresça não se desvie dele, é real. Então isso aconteceu na minha vida, na vida do Alex, do Juninho e da Raquel. A gente cresceu no ambiente de igreja, a gente cresceu vendo milagre. Então isso ajuda muito. Ajuda não, é essencial. Mas existe, esse versículo fala, que eu gostaria de ressaltar aqui, é isso. Que quando os pais, eles ensinam o caminho que seus filhos devem andar, há uma promessa para aqueles pais, que seus filhos vão crescer, eles vão se desviar. E aí o que aconteceu? Quando eu era pequena, eu, o Juninho, o Alex, eu vou contar a minha experiência. Eu tinha uns 8, 9, 10 anos, e a gente estava numa reunião que a igreja era na minha casa. E eu ficava lá sentadinha. E teve um dia que, de repente, o Espírito Santo, eu fui batizada no Espírito Santo. E eu era tão pequena, mas eu lembro perfeitamente daquele momento. O que aconteceu ali? Eu lembro que, pequenininha, eu comecei a sentir algo diferente, minha língua enrolou do nada, e meu pai estava pregando, orando lá, depois ele começou a parte de oração, e eu comecei a falar em línguas. Não demorou muito, a minha língua enrolou e eu comecei a falar em línguas, e eu chorava muito. Era um choro de tristeza? Não. Era um choro que eu, com a minha idade, eu não entendia. Mas aquele dia foi um dia que é inesquecível na minha vida. Mas tem uma coisa que eu queria que vocês entendessem. A criança, ela não limita o Espírito Santo. Porque a razão dela ainda não está tão firmada, né? Às vezes a gente estuda, a gente olha, a gente lê, e a gente fica ali na letra. Mas a letra mata. E para a criança, a letra não é ainda não está tão forte ali, né? A razão, não. Então, a gente, quando é tocado, a criança, quando ela é tocada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele não é limitado. E aí, ela é transformada de um jeito que foi o que aconteceu comigo. E se o Juninho chegasse aqui e contasse, o Alex, a Raquel, cada um tem um testemunho diferente. E é um testemunho de muito poder. E a gente aprendeu a ver milagre, a ver poder, a ver gente endemoniada sendo liberta, gente doente sendo curado. Nós crescemos nesse ambiente, tá? E eu queria fazer esse parênteses contando isso, porque eu acho que é muito importante saber que isso é real. Que esse poder do Espírito é mais real do que o que a gente vive aqui, né? O mundo espiritual é que gera o que nós vivemos aqui. Por isso que quando eu oro e eu declaro lá, através do Espírito, acontece aqui, através do Espírito. Então, o Espírito Santo está em tudo. Então, como é que eu sou batizada no Espírito Santo? Através da comunhão com Deus. Então, num primeiro momento, eu participo da igreja, eu aceitei Jesus, eu já tenho o Espírito Santo. Aí, naquele momento, o que eu vou fazer?
eu vou participar aqui das aulas, como vocês estão fazendo, eu vou ouvir a palavra, eu vou participar do louvor, eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou ter uma comunhão, um devocional com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo todo dia. E o batismo do Espírito Santo, ele é uma consequência da minha comunhão com ele, tá? Por isso que os discípulos, o que eles faziam? Eles ficaram esperando o descer do Espírito Santo, que foi o dia do Pentecoste, que eles foram cheios do Espírito Santo, né? Todos eles se reuniam em oração, com um só propósito, uma somente. Então ali, eles falavam de milagre, eles pensavam em milagre, eles pensavam, né, no que Jesus tinha falado nos evangelhos, eles lembravam de tudo que foi falado. Gente, eles viveram aqueles anos com Jesus e Jesus falando. O pão, o próprio Espírito Santo estava ali, falando o tempo inteiro. Então eles tinham uma bagagem que eles podiam falar. E a terra deles estava fértil para que esse poder entrasse neles como consequência de busca. O Espírito Santo é uma consequência de busca, tá? Então vamos lá. Continuando, agora vamos lá para o slide 4. 2. Outro momento que eu recebo, né? Como que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Tá? Aí, Raquel. Outro momento é, como a gente já falou, por intermédio de Jesus, tá? Jesus é uma afirmação que a gente sempre tem que lembrar, que eu anotei aqui, fiz umas anotações aqui atrás da minha apostilinha. Não existe, quer ver? Peraí. Tudo que há em Deus e em Jesus, todo o poder de Deus, todo o amor de Jesus que morreu na cruz por nós, tudo é manifestado através do Espírito Santo. Então, lembra dessa afirmação, anota. Tudo que há em Deus e em Jesus é manifestado através do Espírito Santo. Tudo que eu sou, eu estou aqui falando, eu estudei, não vem de mim, vem do Espírito Santo, tá? Então, por intermédio de Jesus, o Espírito Santo age. Então nós vimos aqui, vou voltar um slide. Então, como se recebe o batismo do Espírito Santo? Através da comunhão com Deus, como eu falei, por intermédio de Jesus. Olha aqui, em João 1,33, está escrito assim, tá? Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer é o que batizará com o Espírito Santo. Tem outros versículos que falam que batizará também no fogo, no Espírito e no fogo, tá? Eu tinha até anotado, deixa eu ver se está aqui mesmo. Quando eu recebo o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, gente, aí é a plenitude do Evangelho, tá? Aquelas pessoas, né, que aceitaram Jesus, ela tem ali o Espírito Santo, mas não foi cheia do Espírito Santo, ela foi convencida pelo Espírito Santo de aceitar Jesus, ela não vive a plenitude do Espírito Santo, tá? Quando eu sou batizada pelo Espírito Santo, é a plenitude. Imagina algo pleno, né? Algo que vem como um fogo em cima de você, né? Eu creio que hoje, quem não foi batizado no Espírito Santo, que está lendo, que está ouvindo, vai ser batizado. Por quê? O que a gente está fazendo aqui? A gente está jogando semente dentro de você, para como consequência, o que o Espírito Santo ele mais quer é te encher de plenitude, te encher para que você enxergue com os olhos diferentes, que é através do Espírito. Imagina lá o super-homem, ele não tem aquele olho de fogo. Quando eu tenho o Espírito Santo, a gente tem esse olho de fogo, né, Mari? A Mari está aqui, ó. Então, o batismo
o batismo no Espírito Santo é a convivência, na verdade, a consequência da vivência que eu tenho na palavra. Anota isso, ó. O batismo no Espírito Santo é convivência da vivência, tá? Até rimou, mas é isso mesmo. É a consequência da vivência que eu tenho na palavra, na busca. Eu vou buscando, eu vou orando, eu vou clamando. E o Espírito Santo fala assim, vai, busca mais porque eu quero te encher. É isso que ele faz, tá? Então é por intermédio de Jesus, sim, do que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz? Jesus morreu por mim, eu fui convencida, tá? E ele, como ele mesmo falou, eu sou o pão que você vai ter e nunca mais você vai ter fome. Eu sou a água que você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Por quê? Porque é o que o Espírito Santo faz. Ele te enche de vida, ele te enche de alimento, ele abre a sua mente. Ele é cura, ele é vida, ele é alegria, ele te dá criatividade, ideias. É o Espírito Santo. Hoje eu estou falando aqui, não é de mim. O que eu estou falando é o próprio Espírito Santo me usando para falar dele mesmo. Entende? Isso, eu não tenho da Yara que eu sou pecadora. É a minha natureza de pecado. Mas quando eu abro a boca para falar, eu sou transformada pelo Espírito Santo. Quando o Léo prega, quando meu pai prega, quando um pregador prega, e a gente fala assim, nossa, que pregador ungido. Por que ele é ungido? Porque a unção vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio unção. Entende? Não é dele. Porque para ele estar lá pregando, ele foi transformado também. Ele está pregando e ele está sendo também alimentado. Porque lembra, Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento que nunca acaba. Ele é a água que você nunca mais vai ter sede. Entende isso? Ai, eu começo a falar, eu já estou cheia. Estou ficando até com calor aqui. Porque é o fogo do Espírito Santo. Olha lá. Então, nós vamos dar uma corridinha aqui. Mas assim, o que eu estou falando aqui na frente, eu já estou adiantando muitas coisas que a gente só vai dar uma enfatizada mais para frente, tá bom? Então, como eu falei, ouvir a palavra, frequentar a igreja, aprender da palavra, viver a palavra, louvar a Deus, essa vivência tem como consequência o quê? O batismo do Espírito Santo. Quem te revela para ser batizado, quem é a revelação que abre a tua mente é o Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. No slide 5, tá? A gente está falando aqui também, é o slide 6 agora, né, Léo? Olha lá. No slide 6, continuando, né? O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa, como diz aqui, tá? Olha o que diz em Joel 2, 28 e 29. Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Ou seja, gentios, judeus, japonês, não tem limitação. A partir do momento que eu nasci nessa terra, eu posso receber o Espírito Santo. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. O que ele está dizendo aqui? Que não tem limitação, como a gente acabou de falar. Olha que interessante nesse versículo. Através do Espírito Santo, você profetizará. Através do Espírito Santo, velhos, novos. Por que ele fala velhos? Porque dá a impressão que os velhos já perderam, né, o sonho, a vontade de viver. Mas o velho, ele vai ter perspectiva de vida, porque é o Espírito Santo que te dá. Os jovens, que muitas vezes parece que não tem experiência, não tem nada, ele vai ter a visão ajustada,
Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso com você. Naqueles dias derramarei o meu Espírito, até mesmo sobre servos e servas. Não importa quem você é, não importa o que você é para Jesus, o que você é para Deus. Você é amado. E Deus, Ele quer trabalhar na tua vida plenamente, tá? E o Espírito Santo é o que faz isso com você, tá certo? Os profetas, tá? No passado, o Espírito Santo ele se mostrava de forma diferente. Era só específico para cada um. Só que naquela época não tinha o batismo do Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha vindo, tá? Ele não tinha subido e o Espírito Santo não tinha descido. Mas a gente sabe que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. E quando ele dava as promessas para todos os profetas, né, que a gente vê no Velho Testamento, que era através de quem? Era do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele é o começo, o meio, o fim, a continuação, tudo é dele, tudo é por ele, tudo vem por ele na nossa vida, tá? E o Espírito Santo naquela época, ele falava através dos profetas, né? Então, eram pessoas específicas que Deus usava. Hoje, não. Hoje o Espírito Santo habita na terra e habita em mim, habita em você. Nós somos o templo do Espírito Santo, tá bom? E como eu acabei de falar, né, já tinha falado, o batismo do Espírito Santo é uma bênção que está ao alcance de todos os que creem e o buscam, tá? Quando eu recebo o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele, num primeiro momento, né, que a gente falou, é uma promessa do Pai, e ele também é um revestimento de poder. Eu costumo dizer o seguinte, que eu tinha uma espingarda. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho uma bomba atômica, né, uma arma a laser atômica. Imagina, a arma mais poderosa que existe é essa arma que o Senhor me dá contra o diabo. O diabo, ele faz de tudo na tua vida para que você não enxergue isso. Mas saiba de uma coisa, que o diabo ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E quando você começa a buscar, ler a palavra e entender, e a consequência é você ser cheio do Espírito Santo, o diabo fala assim, agora eu tô lascado. Porque você começa a ter sabedoria, saber como lutar a estratégia certa para lutar naquela situação que o Senhor te dá. Entende isso? Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Você imagina o poder do Espírito Santo que se apossa da gente. Como diz em Marcos 16, 17 e 18, capítulo 16, versículo 17 e 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Quem faz você crer? Quem te convence disso? O Espírito Santo. Em meu nome expulsarão os demônios, no nome de Jesus. Mas quem te dá essa clareza? Quem te revela isso? O Espírito Santo. Falarão em novas línguas. É o fogo do Espírito Santo, línguas de fogo. Quem faz isso? O Espírito Santo. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Gente, na época de Jesus as pessoas eram curadas. Na época de hoje as pessoas são curadas. O mesmo daquele Espírito Santo que agia em Jesus, age em mim, age em você. Por isso não tenha medo, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, eu nem vou pôr a mão, e se ele não for curado? Não é problema seu, é problema do Espírito Santo. O teu papel é pegar, orar, pôr a mão, e a hora que o enfermo vai ser curado, eu não sei. Pode ser que ele não seja curado ali naquele momento, pode ser que seja um trabalhar de Deus na vida dele, eu não sei. Mas que é promessa, é promessa. A partir do momento que eu me encho do Espírito Santo e as minhas mãos são ungidas, porque o Espírito Santo é a unção.
Aí eu boto a mão naquela pessoa e aquela pessoa é curada. Eu tive uma experiência lá na escola, né? Teve um dia que eu e a Zena, a gente estava ungindo a escola toda. Porque de vez em quando a gente faz isso porque lá é a escola do poder, né? Do poder que eu digo, a gente fala que é a escola do óleo. Porque a gente sempre declara que as crianças que entram lá, as famílias que entram lá, os professores, Deus vai mexer na vida deles. E nesse dia, a gente estava ungindo a escola inteira. E as professoras, mesmo aquelas que não são crentes, tal, elas respeitam e gostam. Muitas delas vêm pedir oração para a gente. E eu estava entrando numa sala ungindo, aí a professora estava lá e eu não tive dúvida. O Espírito Santo que me moveu para eu pegar na mão de algumas e orar por elas. Então eu estava ali ungindo a sala dela, ela estava ali sentada trabalhando, eu não tive dúvida. Eu falei, você quer uma oração? Na hora elas dão a mão, porque quem que preparou aquele momento? Foi eu? Não. Eu não tenho isso em mim, mas eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo que me unge, porque o Espírito Santo é a unção, vem de mim? Não. Vem do Espírito Santo. E aí, eu peguei na mão delas lá, orei por umas 2 ou 3 professoras. E tranquilo, né? Fomos lá e tal. E a gente nem fica esperando ouvir o retorno disso, né? E aí veio uma professora para mim e falou, Yara, você não sabe, eu não lembro o que eu estava comentando com ela falou assim para mim, sabe, veio uma professora falar, e a outra também, falando que teve um dia que você e a Zena estavam ungindo a escola, que você orou por ela, e que ela sentiu algo muito, muito, muito forte dentro dela, e que ela precisava daquilo naquele momento. E eu nem sabia, mas foi eu que fiz aquilo? Não. Foi de mim que saiu o poder? Claro que não. Foi o poder do Espírito Santo que revelou para ela o amor de Jesus ali. Algo que ela precisava ser liberta. Entende isso? Algo que a gente muitas vezes não faz e que a gente precisa fazer. Eu podia muito bem olhar, ungir a sala e falar assim, nem vou mostrar que eu estou ungindo, porque ela pode achar estranho. Que estranho nada. Além de a gente ungir, falar que estava ungindo, a gente foi lá e ainda colocou a mão e orou. Por quê? Porque foi preparado pelo Espírito Santo. Entende? E é isso que o Espírito Santo faz, é um revestimento de poder. O Espírito Santo é uma necessidade, tá? Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo para ser renovada, eu preciso do Espírito Santo para ter sabedoria, eu preciso do Espírito Santo para ter ideia, para ter criatividade, para acordar, para dormir. O Espírito Santo, eu preciso dele para me encher, para que eu possa pregar a palavra, porque sem isso eu não tenho como transmitir o poder da cruz, o poder do sangue, que não vem de mim. Então, como diz aqui em Atos 19:2, é uma necessidade? É. Aqui Paulo, né, ele está dizendo aqui, né, que Paulo, ele chegou lá num lugar e ele estava pregando e eles aceitaram Jesus lá e ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram não. Além de eles não receberem, eles falaram, nem sequer a gente sabe que existe isso. Como diz em Atos 12:2. O que Paulo logo de cara fez? Sem pensar. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em línguas e profetizaram. O poder era tanto que é a promessa para o nosso país. A promessa de um avivamento. Que já tem acontecido. Esse avivamento através de mim? Não. Quem traz o avivamento é o Espírito Santo. E quando isso vem, é um poder. O Espírito Santo é uma necessidade? É uma necessidade, tá? É uma promessa? É uma promessa. O Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele age através de nós. Então é dentro de nós e através de nós, tá? Tô vendo mais algumas anotações que eu fiz aqui, se tem alguma coisa que eu preciso falar, né? Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos, né?
e revestiu eles de poder. O que aconteceu ali? As pessoas olhavam e eles pareciam que estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, né? É isso que o Espírito Santo faz. Agora aqui, as evidências do Espírito Santo, né? Antes de falar das evidências, só uma observação. Quem estuda a vida de Pedro, a gente consegue ver, Pedro ele era impulsivo, ele brigava com todo mundo, ele pegou a espada e cortou a orelha do guarda, ali do lado de Jesus, e Jesus olhou para Pedro e fez assim, ó. Mas Jesus nem falou tanto, por quê? Porque ele sabia que Pedro, ele conhecia o futuro de Pedro. Ele sabia que Pedro ia mudar, e que Pedro ia ser cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu ali com ele? Foi passando o tempo e ele foi cheio do Espírito Santo. E aí, pela palavra em Atos, diz que Pedro e Paulo, onde eles passavam, a sombra deles curava. Vocês imaginam o que é isso? Vocês imaginam o que é estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que onde ele andava, sem ele falar nada, a sombra dele curava? O que é isso? É poder dele? Não. É o poder que está nele, através dele. E saía dele, que era o Espírito Santo que estava nele. Mas era da natureza do Pedro? Não. Então, existia um Pedro antes e um Pedro depois. E é o que acontece com a gente. Entende isso? Bom, continuando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui que eu tinha que falar dessa parte. O Espírito Santo, quando ele está em você, ele é uma necessidade, tá? Isso é muito, muito importante. O Espírito Santo é aquelas pessoas que se acham nada. E aí, a partir do momento que há uma revelação através do Espírito Santo, e ela crê na cruz, e aceita Jesus como Senhor e Salvador, há uma mudança de vida nela. O Espírito Santo, ele renova as suas forças. O Espírito Santo, ele te enche de alegria. O Espírito Santo, ele te cura, ele te enche de vida. Se eu for ficar falando aqui, a gente não vai sair daqui nunca mais, mas a gente vai lembrando o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo para o cristão. Quando eu não limito o Espírito Santo, eu tenho vontade de ler a palavra, eu tenho sede da palavra, eu tenho sede de estar na presença do Senhor. Isso vem de mim? Não. Quando eu leio a palavra e aquele versículo está dentro de mim, e muitas vezes em algumas situações eu estou olhando, acontece aqui na vida, e eu lembro de um versículo, é da minha natureza pecaminosa lembrar de um versículo? Não. Quem coloca isso na minha cabeça? É o Espírito Santo. Então, hoje, se apossa desse poder, tá? As evidências do Espírito Santo. Nós vamos falar depois, mais pra frente, só dos dons do Espírito Santo, tá? Por isso aqui a gente vai passar rapidinho. E depois a gente vai falar dos dons do Espírito Santo e dos frutos do Espírito Santo, tá? Mas, existem os dons do Espírito Santo. Então tem dons de poder, que te traz fé, cura e operação de milagres. A revelação, como eu já falei, tudo é revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te revela que você precisa, que ele faz com que você entenda que você é pecador, que você tem uma natureza pecaminosa, que você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. O Espírito Santo que dá os dons de elocução, como está aqui, ó. Quando alguém tem a unção de profecia, vem dele? Não. É o Espírito Santo que dá uma revelação para você e você fala para... É gostoso, né? Um profeta vir e falar para você. Mas eu vou te falar uma coisa.
a gente não precisa só do profeta. Porque a partir do momento que você é um canal, o Espírito Santo fala com você. E às vezes ele fala com você através de um versículo bíblico, às vezes ele fala com você através de alguém que veio falar, às vezes ele fala com você através de sonho, visão, revelação, e através de pensamentos que você acha que é teu e não é. É o Espírito Santo que está falando com você. Aí você fala assim, nossa, não foi eu que pensei isso, eu não teria nem capacidade de pensar isso. Por quê? É o Espírito Santo. Conforme você vai tendo, você vai estando com o Espírito Santo, tendo intimidade com o Espírito Santo, você vai conseguindo reconhecer a voz dele, né? Bom, uma coisa importante, que você peça ao Espírito Santo que te batize com o Espírito Santo. Lembra que hoje é um dia especial. Você está nessa aula porque o Espírito Santo te trouxe para ouvir isso. Quem não é batizado no Espírito Santo, vai se preparando, porque Deus vai te dar uma unção, onde você estiver. Você vai ser impactado. De repente, a tua língua vai enrolar e você vai começar a falar em línguas. E aí você vai perceber o que é ser cheio do Espírito Santo, tá? O fruto do Espírito, né, que está em Gálatas 5:22, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem amor, você tem alegria, que é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas, lembre-se que a letra mata e o Espírito traz vida. Isso aqui está na palavra. Mas eu não posso ficar presa nisso aqui. Eu tenho que viver isso daqui, tá? Então, tem algumas questões algumas coisas que eu também, algumas observações, né, que eu queria colocar aqui que eu não posso esquecer, tá? O Espírito Santo, ele é um líder, tá? Ele é um líder na minha vida. Por quê? Esse versículo que está aqui, João 14:26, esse é um versículo que você tem que ler. E teve um dia na minha vida, eu sempre leio, né, quando eu li esse versículo, eu falei, não acredito que é esse versículo, na hora que eu estava estudando. Eu tenho aquela Bíblia online no celular, tá? E ali todo dia aparece um versículo que é um devocional. E teve um dia que eu não tinha tempo de nada. E eu procuro, antes de levantar da cama, já ler um versículo. Porque depois tem mãe, tem pai, tem aluno, tem o mundo que quer falar comigo, né? E aí, eu já perco o foco. Então eu tento não levantar da cama antes de ler um versículo, ouvir um devocional, porque aquilo me enche. E nesse dia eu só tinha tempo de ler um versículo. E eu li esse versículo aqui, ó. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e o fará lembrar tudo que eu lhes disse. Quando eu li esse versículo, eu li uma vez, eu li duas, eu li três, e a palavra eu vou fazer igual eu faço com os meus alunos, faz um círculo em volta do ensinará todas as coisas. É o que nós estamos falando. Esse versículo, ele resume tudo. Tudo é pelo Espírito Santo. Ele nos convence, ele nos enche, ele nos ensina. Ele nos ensina tudo. Ele nos ensina a ser criativo, ele nos ensina a gente lidar com os nossos problemas, ele nos ensina a ler a palavra e ter a revelação da palavra. Ele nos ensina o momento certo de falar e o momento certo de não falar, o momento certo de abordar uma pessoa que está precisando ouvir a palavra. O Espírito Santo, além de, aqui está escrito, olha só, mas quando o Pai enviar o encorajador, o que o Espírito Santo faz? Ele te dá coragem, ele te dá bom ânimo, ele te dá vida, ele te vivifica. Sabe aquela pessoa que você olha, eu gosto de falar com aquela pessoa, porque ela sempre tem uma palavra de ânimo,
de encorajamento, não é isso? Esse é o Espírito Santo. Quando alguém te encoraja, vem de você? Vem dela? Ou você, quando fala para alguém, vem de você? Não. Se a pessoa, mesmo não sendo crente, né, mesmo não tendo esse conhecimento, e vier te encorajar, é porque o Espírito Santo moveu ela. E ela está sendo usada também. Porque tudo vem dele. Então, o Espírito Santo, como meu representante legal, o Espírito Santo ele é o justo juiz. Porque, como eu falei para vocês, né? Olha só, ó, são duas coisas. Esse versículo ele fala tanto, né? Como eu falei para vocês, tudo que há em Deus e em Jesus é manifestado através do Espírito Santo. Então, vamos ler o versículo inteiro. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, representante como? Através da cruz. Eu sou justa como? Por mim? Não. Através da cruz. Então, o justo viverá pela fé. Através da cruz, eu sou justa. Ele lhes ensinará todas as coisas. Tudo. E olha que legal. E fará lembrar tudo que eu lhes disse. Aqui é Jesus falando para os discípulos. Então, gente, não tem aquele momento que você fala assim, eu não vou lembrar disso, não vou lembrar daquilo, vai. Vai lembrar da palavra, vai lembrar daquilo que o Espírito Santo te ensinou, vai lembrar daquela mensagem que você precisa aplicar naquele momento da tua vida, vai lembrar do Mateus 24, né? Que está tudo lá. Vai lembrar dos evangelhos, que tudo que Jesus falava. Vai lembrar do Sermão do Monte. Vai lembrar das vezes que você ouviu uma pregação e que você ficou tão impactado que você não esqueceu mais. Quem te lembra? Para te encher, para te curar, para que você não caia. Porque tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de desânimo. Quem te tira disso? É o Espírito Santo. Momentos de enfermidade, eu sou uma. Quantas vezes eu entrei e saí de hospital? Mas, como eu falo, eu viverei e permanecerei. E quando você entra num hospital e médico vem e fala bobagem para você, falando que, você já fez isso, aconteceu isso com você, aquilo, na hora você é impactada e você fala assim, a coisa não tá boa. Mas, o que o Espírito Santo te faz? Acorda! Eu te dei vida e vida em abundância. E a hora que eu determinar, você não vai mais precisar entrar no hospital nem sair de hospital. Você não vai mais precisar fazer nada com medicação. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo que me lembra o quanto eu sou amada, o quanto eu tenho cura. Não tem como a gente não se emocionar com isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é tudo. Ele é o mover de Deus e de Jesus em mim, tá? É o resumo de tudo. Então não tem como eu falar dele e não me emocionar. É um choro de tristeza? Não. É um choro de pensar, Senhor, obrigada, porque um dia o Espírito Santo abriu e me revelou esse amor e eu te aceitei. E te convidei. E um dia o Senhor me encheu. Não importa a família que eu cresci, ou os problemas que eu passei, ou se um dia aconteceu aquilo, sei lá. Se na tua vida você sempre está lembrando assim, mas eu vivi tanta coisa, eu passei tanto problema, eu não tive como, eu não tenho como continuar na minha vida. Você tem. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te cura. Ele cura teus traumas, ele cura tuas feridas, ele te revela a palavra, ele te coloca no lugar certo, na hora certa, ele te abre porta de emprego. Que emprego? Aquele que ele sabe que você vai dar conta. Ele sabe que você vai ter mão para segurar. E é isso. O Espírito Santo, aqui agora a gente vai ler aqui o finalzinho, tá?
O Espírito Santo como líder, ele te santifica. Em 2 Tessalonicenses diz assim, somos, tô aqui chorando, né, gente? Para variar um pouco, não consigo. Eu choro um pouquinho, mas não é de tristeza, é de alegria, porque a gente se emociona, né? Somos sempre gratos porque Deus nos escolheu para estarmos entre os primeiros a receber a salvação, por meio do Espírito que nos torna santos, pela fé na verdade. Quem que te torna santo, que te santifica? Eu tenho tal pecado de estimação. Eu tenho tal coisa que eu não consigo, eu não tenho força para me livrar desse pecado. Quem te dá essa força? Quando você chega e fala, Jesus, esse eu não consigo. Vai além de mim, me ajuda, me liberta. Quem faz isso com você? O Espírito Santo. Ele faz. Dirige a igreja. O Espírito Santo, ele dirige a igreja, ele dirige a tua vida, ele é líder em você, se você der liberdade para ele e não colocar barreira, como uma criança. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer.